Dinheiro não dá em árvore. E a gente sabe que se quiser ter qualquer coisa na nossa sociedade, a gente precisa trabalhar. E trabalhar duro. E se profissionalizar cada vez mais, para quem sabe conseguir um emprego melhor, com um salário melhor, e poder ter uma condição de vida melhor do que aquela que nós temos agora, ou daquela dos nossos pais e dos nossos avós, não é mesmo? Por isso que o tema da aula de hoje é Trabalho, Vida Econômica e Estrutura Social. Vamos lá então, galera. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: não existe sociedade sem trabalho. O trabalho, ele é essencial para a existência humana. Ele fundamenta a nossa vida. Ele é a base de todo o sistema econômico. E a economia, assim como a cultura, eles são essenciais para a história da humanidade. Então, se entendemos o trabalho como algo essencial para a humanidade, como um conceito que não se pode estar separado do conceito de sociedade, então, quais são as características desse trabalho? Antes disso, antes da gente pensar no conceito de trabalho, a gente tem que pensar primeiro no conceito de homem. Homo sapiens sapiens, aquele que tem o conhecimento, aquele que sabe, aquele que passa o conhecimento de geração em geração. E aí há milênios vem acumulando esse conhecimento, esse saber. E esse conhecimento, ele está aí dentro da capacidade que esse ser humano tem de ser racional e criativo. Então, nós, humanidade, nos diferenciamos dos animais por conta dessa nossa capacidade de raciocinarmos sobre o nosso mundo, sobre a nossa realidade e conseguirmos usar a nossa criatividade aliada a essa racionalidade para conseguirmos transformar esse mundo. Porque a todo momento o ser humano ele tem necessidades de se alimentar, de se proteger do frio, de se proteger do sol, necessidade de ter uma habitação sobre sua cabeça e tantas outras possíveis. Se a gente for pegar só essas necessidades mais básicas, que é de se alimentar, de se vestir, de habitar, a gente tem aí já uma grande parte da história da humanidade na busca por alimento, na busca por proteção. Podemos então dizer que a busca pela satisfação da necessidade humana, ela é uma condição fundamental de toda a história. Então, desde a pré-história, o ser humano ele vem transformando a natureza para conseguir atender a essas necessidades. Muitas vezes as necessidades são materiais, como do alimento, por exemplo, mas também muitas vezes essas necessidades elas são imateriais, são outras formas de satisfação. Por exemplo, se a gente for olhar para a nossa sociedade atual, nós temos necessidade de nos protegermos do frio. Hoje, que eu estou gravando isso aqui para vocês, é um dia que está particularmente frio. Então, eu precisei suprir a necessidade de aquecer o meu corpo e coloquei uma blusa. Mas, para além disso, de usar uma blusa, de ter um casaco e conseguir me proteger do frio, eu posso querer usar um tipo específico de blusa, com cores diferentes, com modelos, com cortes diferentes. Então, eu tenho tanto uma necessidade material, física, como também uma necessidade aí imaterial, uma necessidade da minha mente, em que está aí para eu atender também, para eu conseguir satisfazer também outras formas de me sentir bem, de me sentir acolhida, protegida, aceita na sociedade e assim por diante. E por conta de todas essas necessidades humanas e para satisfazer a todas elas, nós temos aí o trabalho. E todos nós, seres humanos, somos seres que trabalhamos.
O mais incrível nisso tudo é que o ser humano, quando ele olha para a sua natureza e ele vê que dela ele pode tirar todos os recursos, as matérias-primas, os bens necessários que ele precisa para conseguir construir aquilo que ele necessita para conseguir suprir as suas necessidades, aí o ser humano ele não está transformando apenas a natureza, mas ele está transformando a si mesmo, porque assim ele está criando a própria história. E nesse criar a história, ele estabelece relações sociais, ele também constrói laços, vínculos com outras pessoas, ele se profissionaliza, ele aprende, descobre técnicas, ferramentas, equipamentos que ele pode usar para conseguir trabalhar cada vez mais rápido, melhor, de uma maneira mais prática. E assim ele desenvolve saberes sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre a realidade também. E ele vai passando isso de geração em geração. Arqueólogos descobriram que o pão, esse alimento tão comum encontrarmos nas mesas brasileiras, ele vem sendo produzido já há 14 mil anos. Indícios históricos encontrados em um sítio arqueológico mostraram aí resquícios do que seria um pão pré-histórico. E os arqueólogos eles têm trabalhado então com a hipótese que é aquela resposta provisória, aquela possibilidade, a qual a gente vai fazer mais e mais pesquisas para saber se essa resposta é verdadeira ou não. Os arqueólogos eles trabalham então com a hipótese de que a produção do pão foi um dos elementos que fundaram a agricultura. Porque o homem pré-histórico, ele percebeu que para que ele conseguisse produzir aquele pão, ele precisava de determinados ingredientes. Esses ingredientes ele retiraria da natureza. E para conseguir retirar esses ingredientes da natureza, sendo apenas coletor e nômade, era muito difícil. Então, se eles conseguissem dominar a natureza, se eles conseguissem plantar esses grãos necessários e estabelecer-se em um único espaço, tornando-se sedentário, seria então mais fácil conseguir trabalhar para produzir esse pão que era consumido tanto para matar a fome, uma necessidade, como também para conseguir dar conta dos rituais, porque esses pães eles eram consumidos em rituais, que são aspectos simbólicos da sociedade. Geralmente os rituais eles servem para celebrar ou para relembrar momentos, acontecimentos ou pessoas importantes. Então a gente observa aí que a produção do pão, esse trabalho, que era um trabalhão, ainda mais naquela época, se produzir esse pão, ele vinha suprir as duas formas de necessidade. Uma necessidade material, uma necessidade do estômago, mas também uma necessidade simbólica e material, uma necessidade da nossa mente, que era a alimentação e o ritual. Até aqui já deu para entender que o trabalho ele é um elemento essencial da nossa sociedade e que a todo momento estamos aí realizando o trabalho, seja para produzir ou para prestar serviços também. Mas então o que é o conceito de trabalho? O conceito de trabalho, ele quer dizer a capacidade humana, racional e criativa de transformar a natureza, produzindo bens e condições de existência essenciais para a humanidade, a fim de satisfazer nossas necessidades materiais e imateriais. Então, todo ser humano, ele vai realizar trabalho, e esse trabalho, ele é, em sua essência, um ato de transformação da natureza e da transformação do próprio ser humano. O economista, historiador, filósofo e jornalista Karl Marx, ele pode ter sido um dos mais polêmicos intelectuais do século XIX, mas ele também é o principal nome quando falamos do conceito de trabalho. Ele realizou um estudo incrível sobre toda a estrutura do capitalismo, como o capitalismo surgiu ali das entranhas da sociedade feudal, e assim conseguir detalhar para a gente, na obra máxima dele, O Capital, aí as características do capitalismo e, consequentemente, toda uma teoria e uma filosofia sobre
o conceito de trabalho. É ele que traz para a gente essa noção da essencialidade do trabalho para a sociedade, inclusive para o conceito do que é ser humano. Ele traz para a gente essa dupla perspectiva da relação homem-natureza e homem-homem, porque o trabalho ele nos coloca não só dentro do mundo natural, mas também dentro do mundo social. Então o trabalho ele traz aí, em todo o seu escopo, em todo o seu plano de fundo, vários e vários elementos, conceitos, teorias e muitos pesquisadores, entre eles o Marx. É uma das questões que torna ele tão estudado nas aulas de ensino médio, porque ele conseguiu conhecer o capitalismo a fundo. Porque ele achava que se você quer transformar uma realidade, você precisa conhecê-la a fundo. E ele queria transformar a realidade do capitalismo, porque na época que ele vivia, a sociedade, tal como era uma sociedade muito injusta e muito complicada. Não que a nossa sociedade atual não seja, porque ainda é, mas se formos comparar aí o século XVIII, o século XIX, em toda a questão dos direitos trabalhistas, bom, naquela época eles nem existiam, então já dá pra gente ter uma noção que as coisas elas eram bem piores lá. Nesse momento, a gente não vai entrar na discussão da visão de sociedade do Marx e das contradições que ele observava no capitalismo. Nós vamos focar mais nos aspectos estruturais, para a gente entender a vida econômica e o conceito de trabalho aí que a gente veio falando até esse momento, ok? Para isso, eu vou pedir para vocês olharem aí essa formação na tela que mostra para a gente a infraestrutura e a superestrutura social, ok? A estrutura social para Marx é, portanto, dividida em duas esferas, a esfera da infraestrutura e da superestrutura, sendo que a infraestrutura é esse aspecto essencial da vida econômica, base para a existência de qualquer sociedade, e a superestrutura é o que se constrói ideologicamente, politicamente, culturalmente, juridicamente, em cima dessa infraestrutura. E lá na infraestrutura nós temos as forças produtivas e as relações sociais de produção. Dentro das forças produtivas vão estar os meios de produção, como a terra, a fábrica, equipamentos, as tecnologias, as matérias-primas, o modo de extração dessas matérias-primas, assim como o capital financeiro, não só capital financeiro, mas também como qualquer outra forma de investimento, quem é aquele que está investindo para a existência aí desses meios de produção, e um elemento essencial nisso tudo, que é a mão de obra, a força de trabalho. Para Marx, cada ser humano ele tem em si uma força de trabalho inestimável. Não é possível colocarmos um preço sobre isso, porque é essa nossa capacidade de sermos humanos, de sermos racionais e criativos, como a gente já falou até o momento. E na história da humanidade, a força de trabalho ela foi usada de diferentes formas, fosse servil, fosse força de trabalho escrava ou uma força de trabalho assalariada, como é nos termos atuais. Precisamos notar como é importante a força de trabalho, porque no momento agora nós estamos vivendo uma situação de pandemia. O coronavírus ele se espalha muito rápido e ele depende que na sociedade nós fiquemos em isolamento social. E nisso faz nós percebermos como nós dependemos do trabalho e como nós temos funções que são essenciais para a manutenção da vida. Dentro da infraestrutura, nós também temos as relações sociais de produção. E dentro das relações sociais estão a divisão social do trabalho, as classes sociais e as relações políticas e econômicas. Classes sociais é um conceito muito importante dentro da teoria marxiana e marxista, que nós podemos trabalhar aí em outro momento, mas agora vamos nos focar aqui na superestrutura. A superestrutura, ela nos diz da realidade social. Os vários fenômenos,
sejam eles ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos, artísticos, culturais que acontecem na nossa vida. Eles se dão dessa forma porque a nossa infraestrutura, ela é tal como é. Dentro de uma sociedade medieval, que o modo de produção era feudal, o trabalho ele era servil, os meios de produção eles eram voltados aí para uma vida rural, para uma vida agrária, a realidade deles fora do trabalho era outra. Ela derivava diretamente da maneira como eles trabalhavam e se organizavam para trabalhar. Então, se olhamos hoje para a nossa sociedade capitalista, os nossos valores, os nossos gostos, as nossas preferências, inclusive os nossos sonhos, eles são o que são porque a nossa vida econômica é organizada dessa forma. Você estuda por quê? Você faz uma faculdade por quê? Então, a nossa vida social, os nossos valores, ideologias, eles estão fortemente relacionados com a estrutura de classe, com as tecnologias, os meios de produção que nós temos em mãos na nossa atualidade, ok? Seguindo nesse pensamento, infraestrutura e superestrutura se autodeterminam. Se ocorrem transformações em uma delas, a outra, consequentemente, também vai passar por mudanças. Se acontecem, por exemplo, revoltas trabalhistas, greves, petições por direitos, isso vai estar acontecendo lá dentro da infraestrutura, dentro das relações sociais de produção. Consequentemente, a superestrutura ela vai passar a sofrer alterações no aspecto jurídico, porque o sistema legal ele vai se movimentar para que ele possa atender a essa demanda que surgiu lá na infraestrutura. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o conceito de trabalho e sobre a relação do trabalho com a vida econômica e com a estrutura da sociedade.